Você pega tua Bíblia na mão agora, livro de Mateus, abre lá. Hoje é o nosso culto de célula, eu quero falar sobre um dos elementos da visão celular. Não apenas da célula em si, mas de toda a visão, de todo o trabalho, daquilo que Deus já continua a fazer nas nossas vidas, na nossa igreja, nas nossas células. A pandemia veio, mas a célula não parou, Deus não parou, porque no céu não tem crise, irmão. Lá no céu não tem pandemia, amém? Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Graças a Deus. Mateus 28, 19. Jesus disse assim, que Jesus estava prestes a subir, depois da ressurreição, depois que ele já havia passado aproximadamente 40 dias na terra, já ressurreto, prestes a subir aos céus, numa última instrução aos seus discípulos, como quem vai dar aquela reforçada naquilo que é mais importante. Jesus disse assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Portanto, ide e fazei discípulos. Feche tua Bíblia aí, feche teus olhos. Pai, fala conosco, através da tua palavra, meu Deus. Revela-nos mais uma vez a tua vontade, o teu querer, o teu desejo. Ensina-nos e aprenderemos. Espírito Santo, nós não apenas queremos ouvir a tua voz, nós precisamos ouvir de ti. O Senhor é, segundo a palavra, aquele que nos convence do pecado, mas também da justiça e também do juízo. Então vem agora, Espírito Santo, e fala aos nossos corações. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Graças a Deus. Preste bem atenção aqui. Tentar ser bem preciso e bem rápido. Um tempo atrás eu já falei um pouco sobre isso. Sobre a importância, ou aquilo que Jesus veio nos ensinar, sobre os pilares da vida cristã. Eu senti desejo de reforçar um pouco, trazendo algumas coisas mais, acrescentando algumas coisas, segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque, irmãos, eu me criei dentro de uma igreja evangélica, passei muitos anos da minha vida, ouvindo na escola bíblica dominical, ouvindo durante os cultos, nas pregações. Por muito tempo eu ouvi falar sobre a trilogia, as três bases do cristianismo, da vida cristã, da vida com Deus, que chama-se oração, o jejum e leitura da Bíblia e conhecimento. Tem que ler a Bíblia, orar e jejuar. Eram três pilares, os três pilares da vida cristã. Mas quando eu comecei a aprender um pouco mais e estudar e me aprofundar um pouco mais naquilo que Jesus nos ensinava e como Ele nos ensinou, não apenas por palavras, mas mais importante ainda, através de suas atitudes. A gente percebe que a vida de Jesus Cristo aqui nessa terra, o trabalho de Jesus esteve embasado não em três, mas em 4 pilares pelo menos. Porque Jesus, ele era um homem de oração, ele orava muito. Por várias vezes ele levava os discípulos para orar, ele sempre estava em oração. Mesmo sendo Deus, ele tinha uma vida dada à oração, porque ele precisava ensinar a oração. Jesus, ele também ele jejuava por 40 dias e 40 noites, o jejum mais famoso, em que ele teve aquele embate com Satanás, com o inferno. Jesus, ele jejuava porque a vida cristã requer isso, estar com Deus, consagração, buscar santidade. Também Jesus, ele tinha um grande conhecimento da lei, das coisas de Deus e da palavra de Deus.
Uma vez que Satanás tentou vencê-lo pela palavra, e pela palavra Jesus o venceu. A vida de Jesus, ela era embasada em princípios e valores que permeavam ou que davam a base, a sustentação da vida cristã. Mas se tem uma outra coisa que Jesus fez e que também era a base, e que ele agora, antes de ir, deixa como não apenas um conselho, mas como um mandamento. Porque ele nos dá aqui uma ordem, quando ele diz ide, é uma ordem. Ele está mandando, não é um conselho, não é, seria bom que fosse. Ele está dizendo, vai, tem que ir. E depois ele dá uma segunda ordem também, dizendo, faça discípulos. Mais do que falar, mais do que mandar fazer discípulos, Jesus investiu todo o seu tempo, todo o seu ministério, fazendo discípulos, andando com os discípulos, sendo um discipulador. Todas essas 4 bases da vida cristã são importantíssimas, insubstituíveis uma pela outra, uma não substitui a outra. Não adianta eu ser cristão e ter uma vida de oração e não aprender a Bíblia Sagrada. Estarei, ser um crente mais ou menos, não vai ter sustentabilidade, não vai permanecer. Será levado por ventos de doutrinas, porque não tem conhecimento. Não adianta também eu buscar o conhecimento da palavra de Deus e conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se eu não tiver uma vida de oração, se eu não buscar jejuar, se eu não buscar consagração, a Bíblia diz que a letra mata. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. De maneira que não adianta eu fazer uma coisa e deixar a outra, porque eu estaria fazendo pela metade. E da mesma forma também, irmão, o discipulado, essa coisa que Jesus não apenas nos manda fazer, mas Ele mesmo, assim como Ele orava, da forma que Ele tinha conhecimento, mesmo jejuando, Jesus também praticava o discipulado. E eu quero falar sobre isso, sobre esse pilar, sobre a importância e os benefícios do discipulado. Porque Deus nunca nos deu nada, Jesus nunca nos deu nada sem um propósito. Tudo tem propósito. O jejum tem propósito, não é só apenas para passar fome, não, irmão. Oração tem propósito, não é apenas para mostrar que eu sou crente. Tudo tem propósito, todas as coisas têm propósito, e o discipulado também tem um propósito, ele nos traz benefícios. Lá na célula, enquanto a gente está caminhando junto, nós estamos vivendo um discipulado. O discipulado junto com as pessoas da nossa célula, mas também o discipulado 1 a 1, individual, que é importantíssimo, por que não dizer crucial? É vital para a vida cristã, você vai entender. Nós temos muito tempo vivendo a vida cristã desprezando algo importantíssimo, que é o discipulado. Olhe bem aqui para mim, preste bem atenção. Não adianta eu ter uma vida de oração, não adianta eu ter uma vida de jejum, não adianta eu conhecer a Bíblia de capa a capa, se eu não praticar o discipulado. Porque todas as outras coisas só se provam verdadeiras quando eu pratico o discipulado, quando eu aceito o discipulado, quando eu pratico. Porque discipular é colocar em prática tudo aquilo que de Deus eu recebi. Ser discipulado é receber vida de Deus, é estar com Deus. Eu quero falar sobre os benefícios do discipulado. Irmãos, uma coisa tão importante, que por muito tempo eu não conhecia e não vivi na minha vida, e é preciso não começar uma visão nova. Discipulado não é algo novo, é algo feito mesmo antes de Jesus. O cuidado 1 a 1, caminhar junto, estar junto, aprender e ensinar. Eu aprendo de quem sabe mais do que eu e ensino para aquele que sabe menos, e a vida de Deus, ela vai fluindo em mim, através de mim, constantemente. O primeiro benefício do discipulado chama-se fim da solidão. Um dos maiores males dos últimos tempos chama-se solidão. Você já viu alguém lá na internet reclamando?
Assim, gente, crente. Ninguém vai na minha casa. Meus amigos sumiram. Ninguém me defende. E a choração, e a solidão, e a angústia, a gente percebe todos os dias nas redes sociais, pessoas externam a angústia da solidão. Porque Deus não nos fez para estarmos sozinhos, e como é difícil estar sozinho. Não estou falando daquele dia, irmão, que a gente está cansado e quer ficar sozinho assistindo um bom filme, quer ficar sozinho tendo um momento de paz, porque esses momentos só são desejados por nós quando tudo está bem, quando eu não tenho dor nenhuma, quando eu não tenho dificuldade nenhuma, quando eu não tenho problema nenhum, quando as coisas estão bem, as contas estão pagas. Então eu quero ficar sozinho, ter o meu momento eu quero esse momento só para mim. Mas tem dias que a gente não quer ficar sozinho, porque nós não damos conta daquilo que temos, da angústia que sentimos. Há dias que não damos conta da dor que sentimos, e então nos sentimos sozinhos, e a solidão nos destrói. E as pessoas sentem-se sozinhas, e um dos grandes males são pessoas que estão com seus perfis cheios de pessoas, milhares de curtidas, mas nenhum amigo. Ninguém para estar perto, ninguém para andar junto, ninguém para caminhar junto. E o discipulado, ele vem porque ele promove um relacionamento de intimidade e comprometimento entre o discípulo e o discipulador, e põe um fim à solidão, porque Jesus se faz presente no discipulado. Discípulo e discipulador. Eu posso estar com alguém, discipulado gera comunhão e unidade. Ninguém precisa estar sozinho. Às vezes a pessoa, ela foge do discipulado, ela foge das outras pessoas, foge da célula. Mas depois, quando se vê sozinho, se vê com problemas, se vê com dificuldades, Deus nos deu um presente. Jesus, ele praticava o discipulado porque ele sabia que em alguns momentos os discípulos não poderiam estar sozinhos. Mas Jesus também sabia que ele sozinho não poderia dar continuidade nem fazer tudo aquilo que Deus lhe deu para fazer. O plano de Jesus não se concretizaria se ele fosse sozinho. Ele precisava dos discípulos. Ele não estaria aqui para sempre, alguém daria continuidade. E então ele levantou os discípulos. E então ele disse para os discípulos: vão e façam outros discípulos. Porque não existe carreira solo nessa vida, meu irmão. Não existe carreira solo em nada nesta vida. Eu costumo dizer que aquele que deseja andar sozinho, geralmente ele consegue. Ele consegue andar sozinho, mas não consegue ir muito longe. Ele consegue estar sozinho, mas não consegue realizar muitas coisas. Ele consegue estar sozinho, mas não consegue vencer algumas batalhas. Porque nós somos seres sociais e precisamos uns dos outros. Tem muita gente sofrendo de solidão. Tem muita gente angustiada, chorando sozinho, sem ninguém. Nós acabamos de ver o testemunho aqui, ó. Uma pessoa, uma situação, uma dificuldade, você não está sozinho. Você não está sozinho. Como é bom quando a gente tem um problema, uma dificuldade, alguém vem para nos socorrer. Nem que seja só para chorar com a gente. Eu lembro que uma vez eu fui num velório de um amigo. Eu dei um abraço nele, um momento difícil. O velório de um parente do meu amigo. Eu abracei ele, ele chorou bastante. Eu falei, eu queria fazer alguma coisa por você, mas não tenho o que fazer, eu não sei nem o que dizer. Eu falei para ele, eu não sei como reagir, eu não sei o que te dizer, cara. Eu não sei o que fazer. Ele falou, não precisa dizer nada. Ele disse, não vai dar para resolver a situação, não volta o que está morto, mas só o fato de você estar aqui comigo, eu já me sinto mais forte para passar por esse momento difícil. O discipulado, ele termina com a solidão. É quando eu tenho alguém para quem contar, alguém para me ajudar, para ampliar a minha visão, para me ajudar a discernir, entender o que está acontecendo, o que acontece na minha vida, porque às vezes nós estamos tão envolvidos, irmão. Às vezes estão envolvidos com os nossos problemas, com as dificuldades, e nós não temos condições de raciocinar.
É que nem um jogador de futebol, ele pode ser o melhor que tiver, mas ele precisa de um técnico. Ele precisa ouvir o companheiro. Que quando você está ali no meio do jogo, quando ele está ali envolvido com as emoções, a angústia, focado em fazer o gol, e focado em trabalhar, e ele não consegue, ele não tem a visão holística, porque ele está muito envolvido com aquele momento dele. Então alguém olha para o lado e diz: olha, você está tentando ir por esse lado, vai por aquele que é melhor, no outro lado do campo, e às vezes o jogador ele muda de lado e ele faz o gol. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Aliás, a Bíblia diz que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Nós somos interdependentes, sim, precisamos uns dos outros. Todo mundo, irmão, todo mundo sente solidão. Todo mundo em algum momento vai se sentir desprezado. Todo mundo em algum momento estará frustrado. Todo mundo em algum momento vai se sentir um fracassado. Todos nós estamos debaixo do mesmo sol, diz o livro de Eclesiastes, e o que é para o ímpio também é para o justo. Todos teremos dias difíceis. A Bíblia diz que haverá dia de angústia, mas ela também diz que é melhor estar em dois do que um só, porque se um cair, terá aquele que o levante. O discipulado é o fim da solidão, de não estar sozinho nos dias difíceis, de não estar sozinho no dia da angústia, não apenas no dia em que eu recebo ajuda, mas eu também estar ali, cumprindo aquilo que Jesus disse: suportai-vos uns aos outros no amor. A palavra nos ensina, suportando aquele que precisa de ajuda, ajudando aquele que precisa. Por hora eu sou ajudado, outra hora sou eu quem ajuda. Um ao outro ajudou, nós pregamos esses dias aqui, um ao outro ajudou. E o seu companheiro disse: esforça-te. Comunhão e unidade. Tem muitos testemunhos já aqui na igreja. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas falarem como elas foram cuidadas com carinho por um discipulador. Como elas se sentiram fortes, firmadas, porque tinha alguém em quem elas podiam contar. Alguém para quem ligar. Alguém com quem conversar, alguém para quem trocar uma ideia, para tirar algumas dúvidas. O fim da solidão. Um dos benefícios do discipulado é o fim da solidão. O segundo benefício, rapidinho, chama-se maior integração. Fazer parte do reino de Deus é maravilhoso, mas não são poucas as pessoas que reclamam ter dificuldade de encontrar o seu lugar no corpo. O discipulado facilita e acelera o processo de integração, uma vez que o membro mais antigo dá suporte e orientação ao membro mais novo. Quem quer ganhar uma para Jesus aí? Levanta a mão, quero ver. Então vamos fazer discipulado. Irmãos, a gente anda por aí, e a gente vê tantas pessoas, aqui mesmo na nossa igreja. Quantas pessoas já entraram por esta porta, ficaram um tempo e foram embora. Outras entraram, ficaram mais um tempo e foram embora. Pessoas que reclamam que vão em algumas igrejas, ficam lá frequentando 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, e depois vão embora. Dizem: eu entrava e saía, ninguém deu bola para mim. Ela vai na igreja um dia, ela ouve a palavra, ela aceita Jesus, o evangelho queima no coração, a palavra queima no coração, ela diz: eu quero fazer parte deste corpo. Eu quero viver esta vida, eu quero isso para mim, mas ela sente dificuldade de encontrar o seu espaço. E nós, a igreja, estamos perdendo muita gente, porque não estamos cumprindo com o propósito de Cristo chamado discipulado. Eu vou falar uma coisa para você, não vai ser só para mim que vai doer não, irmão. A culpa não é só do pastor, porque pastor não é igreja sozinho. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. É dever do corpo, é dever da igreja. O discipulado, ele favorece a integração. Estou falando disso mesmo, é simples, irmão. Eu lembro quando eu ia em igreja, que eu não conhecia ninguém. Como é bom quando você entra para dentro da porta, dá uma olhadinha e vê um rostinho conhecido. Ou alguém te chama: vem cá, senta do meu lado, a gente se sente mais tranquilo. Puxa, que gostoso, tem alguém aqui que me conhece. Tem alguém aqui que eu conheço.
Eu fico mais à vontade, alguém que vai me ensinar, vai me dizer o que fazer, como fazer, porque quando a pessoa começa e aceita Jesus nos primeiros dias, ela tem dificuldade até com o crentez, né, irmão? Aprender o crentez não é fácil, é uma outra língua. Falar que nem crente, irmão, demora um pouquinho. Pegar o negócio, chamar de irmão. Tem uns que chamam os varão, né? O varão valoroso. Eu brinco, né? Chama de varão, fica procurando cortina. Cadê o varão? Nem cortina tem, estão falando de varão. Nós às vezes precisamos despertar para isso. Ser uma igreja acolhedora. Não uma igreja acolhedora, não. Ser um crente acolhedor. Porque não é tarefa da igreja, a gente costuma colocar tudo, personificar na instituição, personificar na igreja, na liderança, a igreja é os pastores, a igreja tem que fazer alguma coisa, e tem gente que é membro da igreja e diz a igreja tem que fazer alguma coisa, ele não olha que ele também é a igreja. O discipulado, ele favorece a integração para ganhar almas para Jesus. Amém, glória a Deus. Da boca dos pequeninos é que procede o perfeito louvor, a Bíblia ensina. Glória, tem uma pregadora ali já. Amém. Uma igreja acolhedora. O discipulado, ele favorece a integração, irmão. A pessoa se encontra mais rápido. Ela entende a igreja mais rápido. Ela entende as pessoas mais rápido. Ela conhece a cultura da igreja mais rápido, porque tem alguém caminhando com ela, ensinando e dizendo, olha, o corpo de Jesus é assim, o teu lugar é aqui, você pode ser assim, você pode fazer aquilo, o líder do louvor é aquele, o líder da oração é aquele, o líder dos jovens é esse, e ele começa a se sentir parte do corpo. O discipulado favorece. Jesus andava com os seus discípulos, e sempre ele estava passando para os discípulos a ideia de que eles eram parte do reino de Deus, e então ele dizia, o reino de Deus é assim, e quando eles não sabiam mais o que fazer, como agir, Jesus, não é assim, é desse jeito. Ele estava sempre achando uma forma de levá-los até Deus, de integrá-los na vida com Deus, na mudança de hábitos, na mudança de postura, na mudança de identidade. Integrá-los na vida cristã, integrá-los na vida com Deus, porque para algumas pessoas é mudar verdadeiramente da água para o vinho, para alguns a mudança é abrupta. Discipulado é ganhar almas. A outra benefício do discipulado chama-se crescimento espiritual. Crescimento, olha aqui, irmão. Enquanto o discipulador vai se comprometendo na obra de ganhar almas, o amor pelas vidas vai aumentando nele mesmo. E a busca ao conhecimento de Deus é inevitável. Porque sempre o discípulo faz umas perguntas, irmão. Ô pastor, e o que é nessa situação? Às vezes encada umas pegadinhas para mim. A gente dá um embromation ali na hora, diz, depois eu te respondo e vamos estudar. Eu preciso saber um pouco mais. A busca ao conhecimento de Deus é inevitável, ocasionando um avivamento permanente e maior intimidade com Deus. Vou falar uma coisa chocante para vocês. Eu posso dizer que 100%, não é 99%, 100% das pessoas que andaram com Jesus e deixaram, não praticavam o discipulado. 100% das pessoas que andaram com Cristo e deixaram os caminhos do Senhor, não estavam praticando o discipulado. Discipulado é vida, irmão. Discipulado é a vida de Deus fluindo através de mim, para alcançar outra pessoa. Ora, se a vida de Deus vem até mim,
Se vem primeiro em mim para depois alcançar o outro, então eu estou constantemente. Por isso eu gostei dessa palavra. Há em mim um avivamento permanente. Não tem nada que aquece mais o coração de um homem, de uma mulher de Deus, do que falar de Jesus para alguém, e essa pessoa aceitar aquilo que foi dito, e quebrantar o coração, e arrepender-se dos seus pecados, e mudar de vida. Aquilo é para nós como um alimento dos céus, que alimenta, que fortalece, que traz vida, e a gente quer de novo. E quer de novo, e quer de novo, e quer outra vez, porque há um avivamento permanente acontecendo no coração e na vida daquele que dá a sua vida em favor de outras vidas, o discipulado. Ou você acha que é só cuidar de pessoas e se desgastar e não ter mais nada? Há um crescimento espiritual. É natural a busca por algo mais, a busca por conhecimento, o amor por vidas vai aumentando. E se aumenta o amor por vidas, eu vou me aproximando ainda mais de Deus, eu vou me aproximando ainda mais da vontade de Deus, porque não foi outra coisa que trouxe Jesus aqui, não foi outra coisa que o levou para a cruz do Calvário, senão a necessidade de morrer para trazer salvação. Não tem nada mais importante, irmão. Não tem nada mais importante, eu já falei tantas vezes. Pregar na igreja é importante. Tocar no louvor é importante. Trabalhar na igreja, no diaconato é importante. Participar dos cultos, participar, não só frequentar, participar, estar aqui, participar e cultuar, é importante. Mas não há nada mais importante para Deus, aos olhos de Deus, do que eu dedicar a minha vida para alcançar outras vidas. Não há nada mais importante. E Jesus deixou isso bem claro. E está muito transparente. A obra de Deus está direcionada e focada em uma coisa só: ganhar vidas, alcançar vidas, trazê-las a Cristo, levá-las aos céus. Salvação, 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 salvação e salvação. Não adianta a gente fazer igreja, não adianta a gente encher a igreja, não adianta a gente fazer barulho, não adianta a gente fazer coisas bonitas, se nós não estivermos focados nesse princípio de trazer vidas para Cristo, de trazê-las até o Senhor, de levá-las até Cristo, e discipulado. O discipulado tem a ver com isso, por isso que se esse é o centro, irmão, preste atenção. Olha aqui, quando Jesus andou nessa terra, ele desceu, ele nasceu como criança, e quando ele começou o ministério dele, Jesus fazia coisas extraordinárias. Ele curava os cegos, ele ressuscitava os mortos, ele andou por cima das águas. Jesus fazia coisas sobrenaturais, ele é poderosíssimo. Ele era poderosíssimo, ele orava e os anjos desciam onde ele estava. Tinha uma conexão direta com os céus, com Deus. Veio dos céus e manteve a conexão com os céus. Fazia tudo o que queria, ele era Senhor de todas as coisas. Mandava e o vento parava, dava uma ordem e o mar se acalmava. Dava uma ordem e os peixes vinham nas redes e enchiam as redes dos discípulos, porque ele era Senhor, ele já era todo poderoso. A cruz não foi para Jesus ficar mais forte. A cruz não foi para Jesus ter encontro com Deus, ter acesso a Deus. A cruz não tinha nada a ver com Jesus, não era nada por ele, não era nada para ele. Jesus só morreu na cruz, mesmo não sendo a sua própria vontade, porque ele orou lá no Getsemane e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice.
Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Ele aceitou a vontade de Deus e aceitou a cruz, porque era o único meio de trazer salvação, irmão. Se Jesus deu a sua vida por alguma coisa, por alguma causa, mesmo Ele sendo todo poderoso, eu tenho para mim que isso era muito importante. Eu tenho para mim que ninguém daria a sua própria vida por algo se não fosse muito importante para ele mesmo. A gente dá a vida por algo que é mais importante, por algo que nós consideramos mais importante do que nós mesmos. Jesus deu a sua vida por salvação, porque era o único meio, era a única forma. Não era para curar enfermos, Ele já curava. Não era para trazer boa vida, Ele já tinha. Não era para resolver problemas, Ele já resolvia. Não era para ressuscitar mortes, Ele já ressuscitava. Não era para andar por cima do mar, porque Ele já tinha andado. Só havia uma coisa: a cruz foi por salvação. Então isso é muito importante. Esse discipulado tem a ver com salvação, irmão. Eu acredito que Deus olha para o discipulador de uma forma diferente. Eu acredito que Jesus olha para aqueles que estão envolvidos, como Ele esteve, em algo que era muito importante para Ele. Eu acho que os céus se movem, eu acredito que os céus se movem quando está havendo um momento de discipulado. Porque Jesus disse: eu morri por esse negócio. Eu morri para que acontecesse isso. Eu morri para que essas vidas fossem alcançadas. Oh, manda mais para aquele discipulador. Dá mais força para o discipulador. Dá uma palavra de sabedoria para ele. Capacita ele mais. Espírito, enche o coração dele. Dá alegria, dá prazer, dá satisfação. É um discipulador. Eu morri por isso. Isso é muito importante para mim. Queima lá, queima o Espírito Santo. Há um crescimento espiritual no discipulado. Eu vou trabalhando, o Espírito Santo vai se movendo em mim. Os benefícios do discipulado, novas experiências com Deus, um avivamento permanente, satisfação em Deus. Uma vez que o discipulado está diretamente ligado ao projeto eterno da salvação, existe no processo um agir especial de Deus através do Espírito Santo, gerando em nós vida e satisfação indescritíveis. Eu já falei aqui, é só quem já orou por alguém, é só quem já cuidou de alguém, é só quem já investiu a sua vida, é que sente, percebe e sabe o prazer e a satisfação de levar uma alma até os céus. Como é extraordinário. Eu lembro que uma vez que eu percebi isso, eu fazia batismo aqui, eu batizava, daí começamos com as células, o líder de célula batizava comigo, eu ia batizar, o líder de célula me ajudava. Depois de uns 2 anos que a gente estava batizando na célula, eu me lembro que eu batizava a pessoa, eu levantava, ela abria o braço para dar um abraço, ela virava de costas para mim e abraçava o líder dela. E ficavam os dois ali chorando, uns 5 minutos, 10 minutos, e eu assistindo. Eu disse: ué, mas que tipo, o pastor está aqui. Eu que batizei. Aí quando se largar, eu olhava: pastor, obrigado. E saía fora. Eu disse: mas o tipo. Verdade, irmão. Nos primeiros momentos eu fiquei meio assim, porque a gente não é acostumado com isso. Aí eu disse: mas o que está acontecendo? Estou perdendo a igreja. Ó, estou perdendo a igreja. Os líderes de célula vão me tomar o povo. Eu ouço muito isso aí aqui por aí, irmão. E aí o Espírito Santo falou comigo: você não tem ideia do que está construído de relacionamento ali. Você quer o quê? Você não participou daquilo ali. Ali tem relacionamento, ali tem vida compartilhada. Ali tem lutas, guerras travadas e vencidas juntos. Tem comprometimento mútuo. E Deus falou outras coisas mais que eu não vou falar aqui porque eu fiquei muito envergonhado.
E eu estava querendo para mim algo que não era meu. E então eu relaxei de uns dias para o outro e disse, deixa acontecer. Eu comecei a ver líderes que quando eles vinham uma vez aqui e batizavam alguém, ele já saía dali mesmo caçando mais um outro. Porque a satisfação verdadeira, irmão, tem vida fluindo através de mim, tem Espírito Santo fluindo através da minha vida. Acha que isso não vai trazer benefícios? Acha que eu não serei tocado? Porventura, quando Deus me usa aqui no altar mesmo, enquanto prego, o Espírito Santo flui através de mim, eu também não sinto a presença de Deus e do Espírito Santo, o coração não acelera, que por vezes eu não consigo dormir em casa. Satisfação, crescimento espiritual, força, vida. E para encerrar, o último dos benefícios é galardão dos céus. Discipulado é dar e receber, dar vida e receber vida, é compartilhar a vida que é Jesus. Discipulado é servir a Deus servindo pessoas, e quem serve a Deus tem dele o devido pagamento. Fica em pé em nome de Jesus. Oração, jejum, conhecimento, discipulado. Os 3 primeiros, a gente vive no último. Porque discipulado é orar junto. Discipulado é entrar em propósitos de jejum junto, não foi feito na célula. Discipulado é conhecer a Deus juntos. Tanto o discipulador quanto o discípulo, tanto aquele que ensina quanto aquele que aprende, todos são abençoados juntamente, porque o Espírito Santo está fluindo naquele lugar. O discipulado lá na célula, o discipulado 1 a 1, meu irmão. É por isso que às vezes nós esfriamos na fé, porque não deixamos que Deus nos use em seu favor. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Neste primeiro culto de células do ano de 2021, no ano do renascimento, Deus está nos chamando para investirmos a nossa vida em outras vidas. Invista a sua vida em outras vidas. E tenha certeza que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Você nunca vai fazer para Deus mais do que Ele vai fazer para você. Nós nunca vamos dar para Deus mais do que Ele vai dar para nós. Ainda que a gente se esforce demais, ainda que a gente faça tudo, ainda que entregamos a nossa própria vida, nunca faremos para Ele mais do que Ele fez por nós, porque Ele nos deu a sua vida primeiro. Fim da solidão, uma maior integração, mais vida compartilhada, crescimento espiritual, fortalecimento espiritual, satisfação em Deus e o galardão dos céus. Feche teus olhos. 100% das pessoas que deixaram Jesus não estavam praticando o discipulado. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está me ouvindo, onde você estiver, se você sente que a tua vida está sem propósito, se você acha que a tua caminhada com Deus está sem propósito, você precisa procurar alguém, um discipulador, e dizer: cuida de mim, por favor, e me ajuda. Mas também você tem que procurar alguém que sabe menos do que você, que tem menos do que você, e chegar nele e dizer: deixa eu compartilhar aquilo que Deus já deu na minha vida,
Porque a partir do momento que eu compartilho com você, Ele me dá mais. Eu dou mais para você e Ele dá mais para mim. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Quanto mais a vida é compartilhada, mais vida dos céus vem sobre mim. Há um crescimento espiritual, há um avivamento, e ele é permanente, porque Jesus disse que águas vivas, rios de águas vivas jorrarão do interior. Rios de águas vivas.